SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, em Santa Rita do Araguaia. Estamos gravando em Mato Grosso, em Alto Araguaia, cidades vizinhas, a qual eu aprendi a amar, a qual eu aprendi a respeitar. Nós falamos do reino de Deus, da palavra poderosa de Deus, para todos aqueles, amados, que desejam crescer espiritualmente. Ah, pastor, o que é crescer espiritualmente? Todas as vezes que nós nos deparamos com assuntos abordados, amados, quando você lê uma literatura de romance, por exemplo, você vai agregar algo que romanceia ou que fala de romance em algum ponto da tua trajetória de vida, seja com teu cônjuge, seja com o teu namorado, ou um argumento que você tenha, ou uma informação que você desconhecia. A palavra de Deus é uma palavra de vida, uma palavra é um manual de vida, que nos ensina e nos dá diretriz a um caminho diferente do qual nós conhecemos pelo aquilo que a sociedade nos impõe ou determina que nós façamos ou entendamos. A palavra de Deus, ela vai muito mais além, amados. Ela nos dá parâmetros de vida, ela nos dá parâmetros saudáveis de alimentação, da ciência, sobre vários aspectos da evidência de que um povo pode ser regenerado, de que uma pessoa pode ser regenerada, de que uma pessoa pode ser liberta, que uma pessoa pode ser curada, de que forma? Ah, mas pastor, aí você está indo para um lado espiritual em que anulam a ciência e a medicina. Não, jamais anulamos a ciência e a medicina. A palavra de Deus fala sobre ciência, sobre medicina, até porque o Lucas, o discípulo Lucas, ele fala, né? Ele era um médico, a palavra de Deus relata que ele era um médico, então ele conhecia sobre a arte da medicina. Talvez não como hoje, não na grandeza da tecnologia avançada, da ciência de hoje, mas conhecia, ele era um médico. Então, na verdade, nós não anulamos a medicina, mas nós sabemos que algumas coisas são tratadas espiritualmente. Uma pessoa que talvez esteja com um problema grave onde a medicina não encontra, onde a medicina não sabe, talvez as características são de uma depressão profunda, as características são de algo que tem incomodado muito, uma enfermidade grave que está assolando a vida dele, mas fez todos os exames e não consegue detectar ou diagnosticar o que realmente aquela pessoa tem. Então nós sabemos que tem algumas coisas que são espirituais na vida da pessoa. Alguns creem, alguns não. Mas a palavra vai nos instruir a entender essa dimensão e a entender que existe o bem e existe o mal. E os critérios é um engano dizer que não existem demônios ou uma legião de demônios que entram contrário nessa direção e nesse fundamento para que nós morramos, para que nós nos tornemos aflitos, oprimidos e morramos antes do tempo. A intenção de Satanás e seus demônios sempre foi essa: matar, roubar e destruir. A intenção de Jesus é vida, vida com abundância e vida eterna. Uma vida de um renovo, uma vida alegre, uma vida saudável, uma vida de mais de Deus e menos de nós. Uma vida que nos ensina a clamar a Deus, a saber que esse Deus soberano morreu por nós na cruz e está vivo hoje. Então nós falamos sobre isso, nós direcionamos sobre isso. E eu quero ler um texto muito interessante que fala em Lucas, no capítulo 2, do versículo 25 ao 34. Nós vamos ler. Olha o que diz o texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui diz, versículo 26,
revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando se pôs... Me perdoem, amados, eu vou usar o óculos. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes me despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amados, aqui está falando quando Jesus foi levado ao templo para cumprir com a lei judaica. Aqui este homem, Simeão, amados, a palavra de Deus fala que era um homem justo e piedoso, e cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo, ao ponto de que conseguia agora, crescendo espiritualmente, como eu acabei de dizer no início, esse crescimento espiritual, discernir o que veio do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas o que vem do Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus diz que ele é o Consolador. Jesus, quando volta ao Pai, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, retorna ao Pai, mas falou, nos deixou uma palavra poderosa: não vos deixarei só, vos deixarei o Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo, nos conduz, nos orienta a uma dimensão de reino, a uma dimensão celestial tremenda, porque disse a Simeão que não partiria, ou seja, não morreria antes de ver a consolação de Israel, ou seja, o Salvador, o eterno Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A palavra é tão intensa e tão poderosa, e aqui no versículo 26 fala: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, Senhor. Movido pelo Espírito, ou seja, conduzido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Ou seja, ele tinha uma convicção extrema, amado. A tua convicção está firmada no quê? A tua convicção está firmada em quê? Para quê? Como você conduz tua vida? Qualquer pessoa fala algo para você e você acredita, amado? Amados, tem pessoas que falam que vão ler as suas mãos e vão interpretar o que acontecerá no futuro. Tem pessoas que falarão para você fazer um trabalho, que você precisa trazer alguns mantimentos, algumas coisas, velas, alegorias e outras coisas, para que seja feito aquele trabalho espiritual, entre aspas, para que você seja bem-sucedido, seja próspero, tenha o teu casamento agora estabelecido, a tua enfermidade seja curada, ou seja, tantas coisas são ditas por causa desta forma, dizendo que é algo espiritual. Quando a palavra de Deus diz que o único que tem poder, o único que pode fazer é Jesus Cristo. O Espírito Santo Consolador nos conduz, o Espírito Santo Consolador nos direciona, sim, mas ele está falando sobre o Espírito Santo de Deus, não sobre um homem. Um homem, amado, ele não tem poder para, através da leitura das mãos, diagnosticar o que vai acontecer na tua vida no futuro, porque o futuro não pertence ao homem, pertence a Deus. A Deus, sabendo todas as coisas, amados, ele sabe o que você é hoje, o que será amanhã, as palavras que saem da tua boca e todas as coisas que estão acontecendo na tua vida. Ele sabe se você está bem,
se você está mal, se você está vivendo no pecado, se você está bem espiritualmente, ou se você o ama realmente ou não. Ele sabe. Alguns proferem, literalmente dizem que abominam a palavra de Deus ou este livro arcaico que não conduz a nada e que não pode trazer nada de novo. Amados, a palavra de Deus ela é regeneradora, ela é poderosa. A palavra por si só não precisa um homem de evidência para ministrar. A palavra por si só sendo ministrada ao homem e este coração zeloso pela palavra que está recebendo esta palavra, ele pode ter a cura, ele pode ter a revelação, ele pode ter a libertação, ele pode ser liberto de espíritos imundos, ele pode ser liberto do cativeiro das drogas, da bebida. Ah, pastor, isso eu não acredito. Amados, mas para alguns, nem todos vão acreditar. Alguns acreditam que o homem, há muito tempo atrás, se dissessem que o homem subiu à lua ou iria à lua, alguns falariam, não, isso é loucura, é mentira, nunca vai acontecer. Alguns poderiam falar, um homem pode voar? Não, isso nunca vai acontecer. Posso fazer uma aeronave gigantesca que leva várias toneladas e várias coisas, e além disso é um avião que pode nos trafegar, pode voar em determinada altitude, pode concentração de quantidade de coisas. Alguém pensaria, acreditaria nisso algum tempo atrás? A palavra de Deus, amados, é para aqueles que têm fé. Exercer a fé é algo que vem do próprio Deus. Jesus nos ensina, né? Jesus sempre ensinou e nos orientou que as curas eram feitas, claro, através de Deus, através dele, mas que a pessoa exercia fé. Porque como eu posso ir até Jesus, como muitas pessoas foram, né? Ir até Jesus e não acreditasse nele, confiasse, depositasse toda a fé, toda a confiança. A palavra de Deus nos ensina de uma mulher que estava acometida de uma enfermidade há 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. Ela sangrava constantemente como se fosse os seus dias de regra, né, os seus dias de menstruação, constantemente, sem cessar. A palavra de Deus diz que esta mulher gastou tudo o que ela tinha com a medicina para tentar sanar esse problema. Em determinado momento, Jesus passa e aquela mulher está olhando. De repente ela estava fitada os olhos sobre esse. E veio ao coração dela em pensamento e ela fala, se tão somente eu tocar a orla das suas vestes, eu sei que serei curada. Algo tremendo, profundidade de fé, esperança e convicção daquilo que ela acreditava. Porque, amados, tudo que ela fez, tudo que ela gastou com a medicina, não adiantou para aquilo. Agora, a posição de fé, a posição de determinância que ela teve, a posição de convicção, ela enfrentou uma multidão. E naquele tempo, uma mulher, nos seus dias de menstruação, ela não poderia estar diante dos homens nem na sociedade, ela tinha que ficar em casa. E aquela mulher estava ali, ela não estava descumprindo uma regra judaica, mas ela estava ali sabendo que a única esperança estava em Jesus Cristo. E ela fala, em pensamento, ele não precisa me tocar ou falar comigo, se tão somente tocar na orla das suas vestes, eu sei que serei curada. Algo tremendo ao ponto dela entrar no meio da multidão, tocar nas orlas de Jesus, nas vestes de Jesus, e ele, quem me tocou? E os discípulos apavorados falando, como assim, Senhor? Tantas pessoas aqui no nosso meio, nós estamos protegendo para que o Senhor possa caminhar, e quem lhe tocou? Tem uma multidão aqui que poderia tocar. Não. Alguém tocou-me diferente de mim, porque de mim saiu virtude ou poder em algumas versões. Amados, o poder de Deus, a virtude, o poder se aperfeiçoando na fraqueza do homem é algo tremendo. E quando esta virtude, esse poder saiu, ela foi curada imediatamente. E Jesus declara, olha para ela, fala com ela, né? Dá uma atenção devida a ela e fala, a tua fé te curou. Que coisa tremenda. Fé, amados. Fé é algo que nós não vimos, mas que nós temos certeza de que vai acontecer, de que vai ser testificado aquilo, porque é uma coisa que eu não vejo aqui, natural. Ela estava enferma há 12 anos, ela não poderia simplesmente olhar e eu estou curado, não, mas ela entendeu que pela fé,
tocaria nas orlas de Jesus e seria curada. E ela foi, amado. Muitas ocasiões aconteceu similar a esta passagem ou parecido, onde Jesus curava, onde Jesus libertava. E você precisa acreditar, amado. Eu sei que para algumas coisas é difícil, para algumas situações você olha e diz, isso não pode acontecer. A minha vida está toda arrebentada, já procurei, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho estudo, sou uma pessoa inteligente, agora vou procurar a Cristo para quê? Igreja, vou ler a palavra para quê? Amado, o que eu posso te esclarecer e te dizer com convicção, eu também pensava dessa forma alguns anos atrás. Há 20 anos atrás eu pensava da mesma forma que alguns daqueles que estão assistindo pensam. Não tem nada a ver, eu posso caminhar fazendo as coisas, trabalhando, cuidando da minha família, eu não preciso de Jesus para nada, não preciso da palavra para nada, precisa sim, amado. Porque no momento da tua tristeza, da tua angústia, da tua tribulação, não há um lugar sequer que você possa buscar que vai te dar paz. Nenhum. Você pode estar enfermo, você pode estar com uma situação financeira arrebentada, destruída, você pode estar com o casamento dilacerado, você pode agora receber um presente. Olha, eu sei que você está passando por isso, está enfermo, está passando por uma dificuldade financeira, mas eu quero te agradar, eu quero te dar uma viagem para fora do país ou no país, um lugar muito bacana, você não vai pagar nada, tenho o prazer, um amigo seu. Tenho prazer, um parente, um amigo que está bem e fala, eu quero te dar essa viagem. Você vai para essa viagem, você vai até sorrir momentaneamente, em alguns momentos. Mas à noite, quando vem a noite, você estiver no teu quarto, amados, nada é suficiente para tirar o vazio que há dentro da vida de um homem que não tem Jesus. Nada, nem ninguém, nenhuma situação pode trazer a alegria que está no Senhor para a tua vida. E eu digo com convicção, a única alegria está no nosso Redentor, a qual Simeão se alegrou quando viu Jesus Cristo, quando viu o Filho da redenção, o Filho da glória, de poder, a majestade que traz, e também diz no versículo 33, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. A ruína para aqueles, amados, que não desejam. Quando ele está falando isso, ele está esclarecendo, demonstrando da casa, desmoronamento da casa, levantamento, a vinda de Jesus, inevitavelmente causa divisão. Ela causa essa divisão, amado, no tratamento e julga aqueles que amam a luz e aqueles que amam as trevas. Ela faz uma acepção porque será mostrado literalmente aquele que adora a luz de Deus e aquele que está em trevas, adora as trevas. E quem adora as trevas, quem está em trevas, amados, ele não consegue permanecer na luz, ele não consegue ser influenciado pela luz, a não ser que o Espírito Santo faça uma obra tremenda, como o Espírito Santo fez na vida de Simeão. Deu a oportunidade, deu a direção, conduziu a vida de Simeão, orientou que Simeão visse a Jesus porque estava chegando o tempo e aí Simeão diz, é chegada a hora, amados, Senhor Deus, eu estou pronto para partir porque eu vi o Senhor da glória. E você, amados, que expectativa você tem de conhecer Jesus? Jesus não está mais em nosso meio, mas Ele virá. Em breve voltará, mas o Espírito Santo está, o Consolador. Então dê a oportunidade, amado, para que você conheça a Jesus, se dê essa oportunidade. Conduza a tua vida, amados. Se você quiser fazer prova, pastor, está falando heresia. Se você quiser fazer prova de Deus, amado, a palavra de Deus não nos instrui a fazer prova de Deus, mas você pode ir, buscar, e deixe que o teu coração esteja, naquele momento, naquele lugar, suscetível a ouvir a palavra de Deus. Não vá com rebeldia, com pensamentos ocultos, com pensamentos de destruição, com pensamentos de anular aquela palavra. Vá livre, por gentileza. Esteja livre naquele momento, receptivo a ouvir a palavra. E certamente a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, vai tocar o teu coração e vai falar profundamente com você, como falou comigo alguns anos atrás. E essa palavra de vida eterna vai dar a oportunidade a você de ser um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Como assim, pastor? Como se torna novo homem? Amados, as coisas do passado, as loucuras que você fazia, os pecados, a destruição que você causava, não causará mais.
Os pecados que você estava inserido não fará mais parte disso, é uma nova história de vida. Ah, mas não muda o meu passado, o teu passado não muda, aconteceu, mas é esquecido se o teu coração for levado a uma dimensão de reino, entendendo que Deus é suficiente e capaz de perdoar todos os seus pecados, quando você se arrepende daquilo que você fez. Em nome de Jesus, receba essa palavra e seja cheio do Espírito Santo, amado, como Simeão foi. Com a palavra de Deus nos instrui que podemos crescer espiritualmente e na vontade de Deus. Seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo na tua vida. Receba Jesus, deixe Ele operar na tua vida, amado. Receba Ele em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.